Olá, família Suínos Belga Brasil. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre esses animais que expressam, né, o gene, o genótipo alontano, esses animais musculosos, esses animais de massa magra, com volume de carcaça, e que visualmente eles são muito belos, né? E que a gente hoje tem selecionado e temos dado o nome de belga. E a gente precisa dar continuidade, surgiu muitas dúvidas aí no primeiro, com certeza, né? Mas logo em seguida a gente vai colocar esse outro, porque como é um tema teórico, torna-se um pouco chato e eu prometo ser breve, mas não deixá-los com nenhuma dúvida, tá bom? Como eu falei a vocês, tem poucas pesquisas no Brasil envolvendo esses animais. Essas pesquisas elas começaram nos Estados Unidos, onde tem a maior evidência disso aí, e lá eles tentam de todas as formas eliminar esse gene, né? Na Europa não tem esses estudos ou não tem essas evidências, apesar de sabermos que tem esses animais lá, mas não se existe nenhum estudo sobre isso. Basicamente, eles se preocupam porque, vejamos, você tem os animais lá, passam 6 meses dentro da criação, né? 6, 7 meses, dependendo da forma de engorda e terminação que a granja use. E quando ela vai enviar esses animais para o abatedouro, né? Por causa do transporte, do estresse, do volume de animais, de todo o trâmite, até chegar a hora do abate, existem mortes com PSE, que aí praticamente estraga a carne, que ela se torna pálida, se torna muito macia, aguada, e um prejuízo para essas granjas. Então, eles começaram a desenvolver esses estudos em 93, nos anos 90, meados dos anos 90, e o último estudo praticamente publicado, que todo mundo depois só toma como referência a ele, e eu também estou tomando como referência a ele, foi em 2002, publicado em 2003. Houve outros em Uberlândia, em 2009, mas também pesquisado desse, de 2002. Então, assim, como eu falei no outro vídeo, foi cerca de 151 animais, eu falei 150, foram 151, tá? Mas que no final das contas ficaram muitas entrelinhas, que é o que eu quero tratar com você nesse vídeo. Interessante que quando eu comecei a pesquisar, eu descobri coisas que eu não sabia, tipo, qual a origem desses animais musculosos, né? De onde é que foi tirado eles? E, como alguns sabem, mas tem outra que ninguém sabe, eu nunca vi nenhum criador citar isso. E recentemente eu comecei a atenar para isso, inclusive comprei um animal com essa característica. Graças a Deus, tá para chegar ainda, mas vai chegar. Vou colocar aqui para vocês ficarem com um gostinho na boca aí, água na boca. Mas a evidência desse gene alontano é tirada do Pietran, em sua maioria. Pra você ter ideia, quando foi feito esse estudo, 100% do plantel nacional, 100%, eles continham esse gene alontano no seu sangue. Porque às vezes o animal evidencia um bom cupim, né, um bom volume ali de frente e também de pernil, de traseira, rachado, tudo, mas ele não contém o gene alontano. Que o gene alontano basicamente é a síndrome do estresse suíno, né? Está muito relacionado e o estudo estava tentando ver isso, mas foi visto também que existem animais que não têm. Pelo menos ele não é dominante, ele é recessivo.
E existe outra raça que foi encontrada 11%. Olha que interessante, foi encontrado 11%, meus irmãos, que é a landrace. O landrace também tem esse gene, o alantano, no seu sangue. Ele pode sim ser selecionado em animais fortes, rachados, musculosos, carcaça volumosa e magra, com carne magra e um excelente volume de massa magra. Olha que interessante, 11% do rebanho continha esse gene. Então, nesse estudo eles falam que nessa década de 90, alguns criadores juntaram o Pietran com o landrace buscando uma solução para essa síndrome do estresse. Né? Possivelmente, essas sementes desses testes fora dessas grandes granjas caiu na mão de criadores pequenos e conservaram, né, e deram continuidade. E é sobre essas coisas que eu quero comentar com vocês. Entendam, uma granja que busca alta performance, o equilíbrio aí entre alta produtividade, né? Essas grandes granjas, elas não podem ter grandes perdas. Se ela coloca um lote, essas grandes granjas colocam um lote de 1.000 animais, e desses 1.000 animais eles perdem 100, 90, 80, olha o prejuízo que não é para essa granja. Então eles descartaram esses animais, eles entenderam que esses animais muito volumosos, eles herdavam, eram portadores, né, desse gene. Então, prejudicando a qualidade da carne, né, enfim. Só que vocês precisam entender que nesse processo desses animais musculosos, eles têm os que são portadores desse gene, tem os que não são portadores. E dos que são portadores, tem os heterozigotos, que são pares de alelos diferentes. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eu prometo. Tem muita gente me perguntando o que é que significa heterozigoto, homozigoto, o que é que significa os tipos de cruzamento, inbreed, linebreed, outcross, outbreed, outbreeding. Eita, só luz. Mas eu prometo que eu vou fazer o próximo vídeo só sobre isso. Para quem se interessar em fazer um melhoramento genético através de seleção, tá certo? Dos seus cruzamentos em casa, vocês possam ter um norte. Eu prometo que eu vou trazer isso para vocês. Tá? Então, existe os que são portadores do gene, tem os que não são portadores. E dos que são portadores, tem os heterozigotos e os homozigotos. Então e esses estudos foram todos eles dentro desses 151 animais. Tá certo? Então, essa síndrome, tá certo? Que nós conhecemos como PSS, é porque ela está em inglês, tá certo? Então é a síndrome do estresse suíno, tá? Então, síndrome em inglês é com P, tá? Stress é com S, suíno, ok? Então, para que vocês entendam, essa síndrome, quem é portador dessa síndrome, na hora que é submetido esse animal a um transporte, seja ele para o que for, ele pode ter parada cardíaca, respiratória, e consequentemente, se também ele pode defecar um líquido avermelhado como sangue. Esse animal, quando for aberto, a carne dele vai estar branca, macia, pálida e aguada. Não vai servir para o consumo humano. Esses animais que contêm isso aí, tá bom? Então, o grande desafio da criação, né, que é montar estratégias, né, para poder ter esses animais e ter eficiência. As granjas, elas entenderam isso. Foi o que elas fizeram. Elas trabalharam no plantel de Pietran, né, praticamente extinguindo esses animais, por isso que eles afinaram mais, né,
Aí trouxeram outras genéticas, outros países, saíram vendo, tá? Fizeram um trabalho gigante no Pietran Nacional para que eles não herdassem esse gene, né? E hoje eles conseguem ter esse plantel no Brasil, sem ser eles mesmos sendo portadores, mas sendo recessivos, não sendo dominantes, não prejudicando, né, o rebanho como um todo. Eles também buscam o cruzamento, né, do Landrace com o Laje White, porque não perde a prolificidade, questão materna, né, enfim, todos os benefícios que essas duas raças têm em comum. E elas eliminaram, através, né, da heterozigose, né, de um refrescamento genético, de um vigor híbrido, trazendo esse vigor híbrido, um cruzamento, o que eles tanto esperavam dentro das granjas dele, né, como produtividade, o equilíbrio de forma geral, na produção de carne e para o abate. Então, uma das estratégias foi essa, mas eles também usaram a genotipagem, né? Começaram a testar o rebanho. Interessante que, como eu testo o rebanho, isso aí vale até uma dica para vocês. Eu tenho um amigo meu que chegou para mim e disse assim: Marcelo, eu dei anestesia no meu animal para fazer a castração e ele teve um espasmo e tal, morreu. Será que foi por causa que eu dei o banho nele? E eu fiquei pensativo. Mas nos estudos, né, esse animal, que era um Pietran PO, ele muito bom, grande, alto, de linhagem importada, ele morreu por causa do anestésico. Né? E é exatamente isso que eles faziam. Nesses rebanhos puros, eles pegavam os Pietran puros, todos aqueles mais musculosos, que tinham mais cupim, mais traseiro, e os Landrace, e aplicavam esse anestésico, que tem o nome de allantono, é um dos princípios ativos, né? E esses animais vieram a ter todas as características, né? Espasmo, parada respiratória, cardíaca, e morriam. Então, mas eles começaram a fazer esse teste no rebanho completo, né? E começaram a identificar quem é que tinha, quem não tinha, e se era dominante, se não era, se era recessivo, se não era. E assim foram eliminando do rebanho nacional aqueles que não apresentavam, né, a qualidade que eles queriam. Selecionando mesmo, priorizando esses animais que tinham uma qualidade de carne superior e que não iam, na hora do abate, precisar de tantos cuidados, né, como esses outros precisam. Começaram a melhorar o manejo, né? Isso aí é o principal. Eles começaram a entender que também eles erravam muito no manejo, um manejo muito rústico, sacrificavam muito, estressavam muito os animais, questão de temperatura, do transporte, do jejum, etc. Eles começaram a reduzir isso aí e começaram a ver que conseguiram, né, tirar o PSE, né, da fase final desses animais. Um equilíbrio. Eles começaram a criar um rebanho mais balanceado, com animais de fato recomendados de acordo com os objetivos econômicos dele, que era a qualidade de rendimento. E a conclusão é que a gente hoje tem realmente, dentro do Pietran, dentro do Landrace, principalmente os F1, muita confiança. Mas isso não diz que eles não possam trazer em algum momento. Eu já citei no outro vídeo que muitos aí relatam, né, mortes súbitas, aparição que não conseguem, e, enfim, estresse excessivo por causa do calor. E tanto Landrace, Laje White, Pietran e Duroc também. E Duroc é tido como uma raça rústica. Hampshire, né, também. Então, no estudo até cita Hampshire como fora, né? Não encontraram nenhum gene desse nos Hampshire. Mas mesmo assim, eles também têm morte súbita. Interessante. O gene alotano, ele influencia diretamente nas características desejáveis em genética muscular, mas traz desafios relevantes, sobretudo no aspecto da qualidade de carne.
Então, a gente precisa avaliar o nosso foco entre rendimento e qualidade, o uso da genotipagem como ferramenta. Se a gente não tem acesso, nós somos pequenos, né, criadores pequenos, eu vou dar uma dica para vocês. Essa é uma dica da Carne Nobre, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por entendermos todo esse universo, a gente decidiu trabalhar na parte de charcutaria, na parte de in natura, na parte de carne de sol, que nós vamos fazer com animais fêmeas, tricróis D, macho, Duroc, com fêmeas F1 Landrace Lajoite. Então, nós vamos dar sequência à nossa produção de carne com essas matrizes. Filhas de um Duroc puro, PO, cruzada no F1, Landrace Lajoite. Essas fêmeas vão ser cobertas exclusivamente com os nossos belgas puros. Então vão nascer aí 50% belga, 25% Duroc, 12,5% Landrace, 12,5% Lajoite. Então eu indico isso a vocês, se vocês quiserem produção de carne, vocês não vão perder carcaça, vai ter o vigor híbrido que a gente precisa para esse rendimento de qualidade aí, tá? E você não tem como fazer amostragem, né? A gente é pequeno, isso é muito caro, isso precisa de toda uma estrutura por trás e a gente não consegue. Nós aqui da Carne Nobre já temos históricos, né? Estamos fazendo históricos dos nossos animais, para que com a produção também, o histórico de cada leitegada, a gente vai entendendo e daqui a 10 anos a gente possa, de fato, apresentar para o mercado um resultado. Isso é um compromisso da Carne Nobre com você, né? Animais da Carne Nobre, eles sairão daqui com histórico. Nós saberemos o que estamos produzindo, como estamos produzindo e por quê. Então, isso é uma questão de muito tempo. Então, quando a gente fala sobre animais musculosos, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas aí de granjas grandes, que representam granjas industriais grandes. Estão preocupados porque, de fato, os animais musculosos, os belgas, eles chamam a atenção. Mas lembrem-se que a raça campeã da frequência do alotano é o Pietran. Em segundo lugar é a Landrace. Já falei, uma incidência de quase 100% dos Pietran tem. O Landrace são quase 11%. Então, é muito, tá? É muito. Embora o Landrace não seja como o Pietran, mas tem. Então, hoje a situação atual do Brasil é que essas empresas trabalharam muito aí, né, para reduzir isso. E isso é bênção. Mas nós que vamos trabalhar com os animais mais musculosos, a gente só precisa aprender, entender, saber o manejo. A gente precisa ser uma granja convencional, né? E eu digo, criar belga é entender de manejo em primeiro lugar. E na parte de reprodução, infelizmente, isso aí tem muita gente que tá cego em tiroteio. Estão cruzando animais por cruzar, pega de um, pega de outro, sabe nem quem é pai, quem é mãe. Ah, é belga, é rachado, é bonito, é isso, é aquilo, e tome cruzar. Tem uns que estão levando sorte. Eles vêm me mostrar e eu comecei a rir. Porque eu já sabia que o macho dele não era puro, vinha de Pietran, PO, e a fêmea dele muito menos, né? Vinha de SR1710. Então, aí, não, olha aí, tá vendo? Tá nascendo tudo bem e tal, graças a Deus. Mas porque você não tem um puro. Tem um vigor híbrido aí muito alto nos seus animais. Em compensação, esses mesmos animais perdiam carcaça muito rápido. Depois dos 4 meses, desaparecia vídeo e foto dos animais. Tá por aqui, tá. Mas é porque o animal já não impactava mais, já não tinha mais aquela qualidade que tinha enquanto bacurim. Tem que ter muito cuidado com isso também.
Então, basicamente é isso. Não é possível identificar, pelo amor de Deus, tá? Teve um cara que me perguntou hoje isso. É possível visualmente olhar para um animal e dizer que ele tem o gene allontano? Não. É óbvio que não, né? O portador, ele precisa ser testado geneticamente, né? Não tem outra. É uma análise de DNA e vai saber se aquele gene está lá e o que é que ele é, né? Se ele é portador, tá, ele é dominante, ele é recessivo e assim vai. Então, só por amostragem de DNA, tá certo? Então, agora, essa mutação, como eu já frisei, e o estudo frisa muito isso, ela basicamente é encontrada em todo o rebanho, seja ele magro ou forte. Score corporal magro ou forte, pode ter. Animais magros também morrem de morte súbita, também morrem por estresse, também dá o PSE, como já foi visto. Mas a maior incidência é nos animais mais fortes. Tá? Mas animais mais fortes também podem não ser portadores disso. Então fica aí essa ressalva, tá certo? Então, basicamente, meus amigos, era isso. Eu prometo que vou trazer um estudo bem detalhado. Vai ser o próximo nosso estudo. Mas eu queria terminar esse vídeo dizendo que a origem desses animais no mundo todo vem pela essa expressão, essa evidência, né, desse gene que faz o animal ser forte. O animal tem muito músculo, tem uma carcaça extraordinária, um animal belo ao olhar, né? Então, esses animais fortes requerem um cuidado diferenciado, isso é óbvio, principalmente porque muitos que têm e criam esses animais se habituam a fazer deles obesos, gordo mesmo. Tenham muito cuidado com isso. Eles são atletas, não se preocupe, não precisa dar anabolizante, não precisa empurrar comida feito um desesperado para que ele seja forte. Ele é forte por natureza. Nós da carne suína aqui estamos afirmando para vocês, eles são fortes por natureza, genética, seleção genética. Seja ela, eu não vou chamar de natural, porque ele não foi natural, tá certo? Mas por alguém que começou a evidenciar, tipo o Marco Suíno. O Marco Suíno de Sergipe é um dos nossos ícones, criadores, fundadores da raça belga no Brasil. Ele teve acesso a esses animais em algum lugar, na granja lá que ele citou. Possivelmente esse cara deve ter acesso já a esses animais de Landrace com Pietran. E estava lá com esses animais mais fortes. Ele viu, levou para casa e começou a cruzar. Ele não cruzou só entre esses puros que ele levou, ele cruzou em porca preta, cruzou peluda, cruzou em porca que ele não sabia nem quem era, cruzou em porca SR 1710 posteriormente, cruzou em Pietran, cruzou inclusive em F1. Então, isso ele foi feito o melhoramento, né, porque ele jogava e voltava no puro, jogava e voltava no puro. No puro, que a gente chama esse que evidencia esse gene, né, que tem esse genótipo. Então ele foi selecionando. Tanta gente está produzindo tanta coisa boa, né? Por quê? Porque existe uma seleção por trás. Existem pessoas de mão dadas fazendo com que esses animais cresçam e se desenvolvam. Cada vez mais as verdades têm aparecido, cada vez mais, né, o jeito certo de fazer uma raça tem acontecido, e eu creio que o Brasil será um grande pioneiro dessa seleção. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muitos desafios para serem vencidos, ainda tem muita coisa para a gente alcançar uma raça com qualidade, saudável, que junte rendimento e qualidade aí. Tem muita coisa para acontecer, mas vai acontecer. Estamos no caminho certo, criações pequenas, mas extremamente profissionais, dedicadas, apaixonadas. Esse é o Belga Brasil. Eu estou muito feliz em fazer parte desse grupo. Essa raça é encantadora. Então, eu creio que em 10 anos nós temos uma história nova para contar. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvida, pode me procurar. Eu estou aqui para isso.
Eu tenho a maior paciência do mundo. Quando eu puder responder, eu já respondo de imediato, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu convido você a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente consegue ter mais liberdade. Tá praticamente todos os criadores lá. Venha-se embora fazer parte do grupo e lá você vai aprender e contribuir conosco. Fazer parte dessa grande família. Me perdoem esse soluço, mas eu estou me esforçando para fazer esse vídeo. Eu não podia nem estar falando muito com vocês. Eu estou cirurgiado. E o corticoide e o antibiótico tem me feito mal. Toda vez que eu tomo, eu não sou acostumado a tomar remédio. Então me perdoem, mas eu precisava fazer esse vídeo. Tem muita gente com dúvida. Está aí. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, que vai ser o quê? Qual é o próximo vídeo? Vou falar sobre o que é heterozigose, o que é homozigoto, e vou estar falando sobre tipos de cruzamento. Line breed, inbreeding, outbreeding e outcross. Eu vou estar trazendo tudo isso para vocês, ajudar, auxiliar vocês na criação aí. Aguarde o próximo vídeo e se assim Deus permitir. Deus abençoe você.